Olá pessoal, boa noite. Vamos esperar o pessoal entrando aí. Todo mundo se preparando para entrar nessa nossa quinta-feira. A Andréia foi a primeira a entrar hoje aí. Até o Beto já tá aí. Obrigado, Beto. Ainda bem que alguém percebe a minha beleza, cara. Tem que ser você mesmo, né? Não tem outra. Então a galera entrando toda aí. Boa noite. Hoje vamos ter uma super... Depois da ressaca do curso, né? Da live, da maratona das 10 lives. Santa Catarina, olha que legal. A galera de Santa Catarina, Thalita aí lá de Brasília, Sueli. Enfim, estamos na ressaca agora, tendo uma super live aí com o Felipe, que eu já queria fazer há muito tempo aí, né? O meu irmão, o Maciel, tá aí também, olha só. Prestigiado pela família, só gente boa. E aí já o Felipe entra aí. Então a gente começou, quem está fazendo o curso, o pessoal já está mandando os primeiros feedback aí, o pessoal está gostando do curso, enfim, tá sendo bem legal. Eu tô adorando muito essa experiência aí do curso e tudo mais, entende? Tá ficando bem legal, muito legal, porque, enfim, ele está sendo constituído também, né? Grande parte dele já está pronto, mas ele está crescendo também. Né? A gente está postando, colocando as coisas na plataforma aos poucos, né? Paulatinamente a gente vai colocando aqui lá no curso. E em breve, enfim, vão tendo outras novidades. Enfim, a minha cabeça agora está cheia de ideias aí para a gente ir desenvolvendo esse trabalho de formação, né? O pessoal de Minas aí, a Daiane de Minas, o Mineirinho, esses mineirinhos são muito bons, só come pão de queijo. Aí o Felipe tá entrando agora, ele vai entrar aqui já e a gente já começa aqui, né? Então talvez daqui a pouco a gente, obrigado, pode fazer um trabalho para os solteiros aí, os namorados, né? Hoje o pessoal mandou um monte para mim, um monte de perguntas, depois vai responder depois vários stories de madrugada. E aí, muitas pessoas falando que esse pessoal do namorado tá procurando um bom partido aí, né? Vamos ver se a gente faz alguma coisa para estar procurando um bom partido aí, né? O Felipe já vai entrar, ele já entrou aqui ele já tá assistindo aqui a gente na live, a galera de Curitiba. Olha ele aí. E Olha, grande aí, Felipe. tudo Como é que você bem? tá? Tudo Tudo certinho, tudo ótimo. certinho. Muita correria? Bastante. Hoje até foi um dia mais tranquilo, assim, deu pra controlar bem. É um dia pós-plantão, mas é mais tranquilo. Eu trabalho menos hoje. Mas as consultas diminuíram nesse período, Felipe? Como é que ficou? Você estava atendendo online? Olha, eu voltei a atender online agora recentemente, porque eu estava totalmente sem tempo. A quarentena não mexeu muito com a minha vida, porque como obstetra as pessoas não têm como interromper o É. pré-natal, né? Então os partos As continuaram, crianças continuam nascendo. continuam nascendo, né? Alguém tem que fazer isso. E aí, Exato. e aí eu não tive muita mudança na minha rotina, assim, né? Mas como eu acabei até trabalhando mais, aí eu parei de atender telemedicina. Eu comecei a trabalhar em outros lugares. E aí agora eu recomecei hoje. Eu voltei hoje a atender. Atendi hoje de tarde um pouquinho, mas eu comecei bem Bem pouco para devagar. administrar tranquilo, porque tá uma loucura mesmo. Caramba, caramba. Mas já pegou caso de grávida com coronavírus? Não. De Não, criança? não, Ainda não assim, teve isso. eu sou plantonista, né? Como plantonista de uma maternidade aqui no Rio de Janeiro, a gente acaba pegando um outro caso. Uhum. Mas como, como médico assistente, nunca peguei paciente no meu pré-natal com coronavírus grave, não. No máximo descobriu por Ah, acaso. entendi, aquele que assintomático, né? Isso, isso. Ô Felipe, conta, se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco desse curso fantástico que você lançou há pouco tempo aí, que é um negócio assim maravilhoso. A gente vai A falar um gente pouco fa... sobre ele hoje, né? Fala Sim, aí. sim. A gente ainda fala muito sobre as mesmas coisas, né? Assim, fala parecido, tem uma fala parecida aí, fala para o mesmo público. Eu achei muito legal quando você me convidou, porque eu acho que a gente tem que reunir esforços mesmo para chegar nessa galera. Eu queria começar minha apresentação, na verdade, te dizendo que você é a primeira live que a minha esposa me cobrou de falar que te adora, tá? Ah, é? Eu nunca participei de nenhuma live que a minha esposa tenha feito questão de falar isso. Falou que gosta muito Que de você. isso? Falou assim, você Manda um fala, por abraço pra favor, ela. que eu nunca te pedi nada. Então, Camila tá te vendo aqui, ó.
já até mandou um abraço para você, tá, Camila? É quem é? A Camila? Camila. Aí, Um ó, Camila abração, Rocha. Camila. Aí, ó. Agora, a Camila Rocha, olha ela aí. Então, assim, eu fico muito Que feliz de estar legal. aqui, com uma pessoa muito querida, já da minha esposa, inclusive. E, sem dúvidas, eu acho que a gente tem que unir esforços, né, para Sem atingir dúvida, todas sem essas dúvida. mulheres aí, todos esses casais, de alguma forma, que se sentem perdidos em vários aspectos, né? Exatamente, Nesse exatamente. sentido que eu, como ginecologista, comecei a abordar esse assunto, eu já estou aí nas redes sociais há um ano e meio, 2 anos, se eu não me engano. E mais recentemente começou esse apelo aí, apesar da minha página ser de um ginecologista, de começar a falar da saúde sexual, dos relacionamentos, não só da mulher em si, dos problemas que ela enfrenta, mas dos relacionamentos. A coisa foi crescendo, eu comecei a falar cada vez mais disso lá dentro, e a gente vai se aprofundando nos estudos, né? Vai se aprofundando ali nos conteúdos, e aí quando a gente vê, a gente já está tomado ali no Instagram por esse assunto. Eu fiquei muito feliz de fato de poder falar sobre isso, porque eu vi como os casais vivem aí, né, assim, à margem dos seus relacionamentos, deixando de aproveitar ali o verdadeiro prazer de estar junto. E a gente tem conseguido trazer essa galera aí de volta, né, para essa consciência do quanto é bom estar unido, o que que isso representa para um casal, o que que é o amor conjugal, o que que é a vida conjugal, né, e o que que faz dele tão Exato. diferente das pessoas. Então a gente tem trabalhado isso. Eu lancei recentemente um curso que as inscrições já fecharam, que era como redescobrir a sexualidade no meu relacionamento. Você também teve, né, um curso aí que você abriu as inscrições recentemente, não É, foi? exato, acabou na terça Isso, também a as gente inscrições. encerramos aí ambos recentemente. Quem perdeu, É, perdeu. A gente avisa que exato, vai encerrar, mas todo mundo deixa para depois, né? Quer dizer, todo mundo não, graças a exatamente, Deus, a maior parte acredita, né? Mas tem sempre aqui um ou outro que deixa para depois. E exato. aí está sendo muito gratificante. Os últimos conteúdos vão ser entregues semana que vem. E tem sido sensacional o retorno, tem sido sensacional. Que ótimo, né? E olha, eu fico muito feliz com você falando sobre esse tema, que eu até brinco, né, nas lives que eu estava fazendo, toda vez eu falava isso, né? Porque a gente está numa grande batalha para uma boa formação, né? Você falando de união de esforços, de pessoas que falem coisas boas, Sim. que realmente instruam as pessoas, sabe? Principalmente na sua área, né? Na Uhum. sua área de ginecologia, obstétrica. Você conhece o Eduardo Honorato também, provavelmente Sim, conhece sim, ele, sim. de Goiás. Então, outro dia eu fiz uma live com ele. Porque são pessoas que eu falo com uns amigos, são pessoas que a gente tem que prestigiar. Principalmente porque essa é uma área assim muito carente, onde se fala muita, Sim, muita bobagem. sim, Entende? É em programa de televisão, é em série. Se exatamente. ensina tudo exatamente o contrário do que Uhum. realmente vai fazer a pessoa feliz dentro do matrimônio, que vai viver a Exatamente. sexualidade de uma forma saudável, uma forma que seja prazerosa, como você falou, e que realmente una o casal, né? Que essa, vamos dizer assim, a principal função da sexualidade, são duas, né? É gerar uma vida nova e unir o casal, fazer com que eles se Uhum. amem mais, enfim, e tudo mais. E é muito legal ver alguém assim, pô, fez um curso só sobre esse assunto, sabe? O pessoal que me acompanha aqui, o Felipe mais pra frente, ele vai abrir de novo, isso se Deus quiser, esse curso. E olha só, eu indico assim, totalmente que façam esse curso do Felipe, porque vai ajudar muito a vocês a realmente entenderem o que é isso. Porque Sim, é impressionante, nunca se falou, tá, acho que na história da humanidade, tanto sobre esse tema, e tantas pessoas hoje são mal resolvidas exatamente nesse tema. com Então, assim, certeza. é contraditório, né? Se fala tanto, Exatamente. teoricamente, tem tantas informações sobre isso, mas, pelo contrário, se vive tão mal nisso, né? Sim, exatamente. É um verdadeiro paradoxo, né? Exato. Entre aspas, a sociedade reclamava que isso era um tabu e que por isso que as pessoas eram insatisfeitas. E hoje em dia a gente abriu esse debate de uma maneira, entre aspas, né? Hoje, cada vez mais esclarecedora, cada vez mais aberta, segundo o que as pessoas falam, né? O senso comum de que nós estamos quebrando paradigmas, nós estamos avançando, nós estamos nos livrando de uma certa visão conservadora, como se essa palavra conservador acabou sendo estrategicamente, né, desvirtuada, por assim dizer, né? Ela começou a ser colocada no lugar de algo ruim, né? Como se a nossa tradição que sustentou a nossa civilização até aqui hoje, que nos deu um bom sentido na vida, como se isso tivesse sido realmente prejudicial.
E aí a gente começou a falar cada vez mais às claras sobre sexualidade, as pessoas se libertam, entre aspas, cada vez mais para falar sobre isso, mas são guiadas, né? O seu comportamento, o seu pensamento em relação à sexualidade está sendo guiado cada vez mais de uma maneira totalmente pervertida, por assim dizer, no pior sentido da palavra, ser perverso. E não por acaso as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas no seu relacionamento, insatisfeitas de verdade, para todos os lados. Né? Nós temos aquele lado das pessoas que estão vivendo pelo instinto, pelas vontades os motivos mais torpes, por assim dizer, pelas suas vontades mais selvagens, né? E achando que isso é liberdade, quando na verdade estão sendo escravizadas pelas suas paixões. E nós temos do outro lado aquele extremo oposto, que não é o conservadorismo, que é, na verdade, aquele puritanismo, Puritanismo. Né? Aquele excesso de pudor patológico que afasta a pessoa do campo da sexualidade saudável e coloca ela no campo da sexualidade, daquele moralismo barato, daquela coisa de fariseu, de fato. E aí você tem a grande parte da população ou vivendo bizarramente para o lado da obscenidade, ou a galera vivendo bizarramente para o lado dessa castração, né? E chamando isso de castidade. E aí você tem ali, no meio disso, tem um bolo de pessoas que não sabem para onde vai, que a coisa não está boa, mas também não está ruim, e todo mundo perdido nesse meio, né? Então, enquanto para alguns o sexo se torna um assunto um assunto totalmente sujo, para outras é uma coisa como se fosse beber um copo d'água. E aí a gente precisa recolocar as coisas no lugar, né? Colocar os pingos nos is, por assim dizer, né? E tentar redirecionar esses casais que são muitas vezes bem intencionados, mas mal orientados, né? Por assim dizer. E essa falta de orientação é impressionante mesmo, né? As pessoas. E repara, uma coisa, o sexo é uma coisa que foi criada por Deus, uma coisa muito bonita, tão bonita e tão sagrada que ela gera uma vida, né? Então, enfim, você vê o nível que é o negócio. Sim. Só que hoje se banalizou de uma forma que as pessoas acham como uma coisa feia, né? Que você Exatamente. falou, o puritano, ele começa olhando, nossa, meu Deus, o que é isso? Não podemos falar sobre esse tema. Não, olha, se bem falado, se for bem explicado, no nível que tem que ser, ao contrário, é uma das coisas mais belas que se deve falar. Sim. Enfim, é a manifestação pura do amor humano, eu diria, do amor materialmente falando e até espiritualmente falando do relacionamento homem e mulher. É uma coisa muito bonita, muito, muito, muito bonita, muito bela. A gente não pode, por isso que essa temática ela não pode ser denegrida, por ser algo muito sagrado mesmo, e não pode se tratar de uma forma tão pejorativa como se trata hoje. Todo mundo até dá uma risadinha, né? Vai falar assim, aí o cara... Por quê? Porque se tornou uma brincadeira de criança, enfim, se tornou... Enfim, as pessoas hoje banalizam o tema também, né? Enfim, já se foi pro outro lado. Eu conversava, eu fiz uma maratona de lives antes de abrir o carrinho pro curso, né? E uma das lives foi com o Miguel Soriani, que fala muito sobre a pornografia, né? Sim. Enfim, se percebe claramente que toda essa indústria da pornografia e tudo que advém junto com ela e toda a história da onde começou é uma das grandes assim, razões nos quais nos levou a passarmos, vamos dizer assim, hoje inclusive uma crise de uma verdadeira sexualidade, né? Enfim, sim, eu vejo dessa forma, como se tornou a pornografia tornou aquilo como um objeto, né? Se tornou o ato sexual como uma coisa, sei lá, objetificou as pessoas ali no ato sexual, se tornou uma coisa de baixo nível, de muito baixo calão, se tornou uma coisa feia, né? Uma coisa ruim, e isso começou a criar, vamos dizer, aí os verdadeiros tabus aí que começaram a aparecer. Exatamente. O que o pessoal estava falando antes, não, estamos quebrando os tabus, ao contrário, agora que vocês começaram a colocar os tabus. Exatamente. Esses tabus a gente tem que quebrar, né? Tem que cortar, acabar com esses tabus que foram criados por essa geração que foi educada por toda essa indústria pornográfica. Enfim, que a gente sabe que injetou dinheiro em muitos campos aí da sociedade e fez com que a gente hoje entendesse toda a sexualidade segundo essa ótica da pornografia. Exatamente. E aí aparece muito para mim, e para você deve aparecer muito mais, as pessoas falam, mas a gente não está satisfeita com a nossa relação sexual. E aí você começa a aprofundar, mas por quê? Por que você não está satisfeito por tudo mais? Enfim, vocês não têm ato sexual? Não, a gente até a gente tem muitas relações sexuais, mas é que eu não consigo satisfazer o meu marido porque ele quer certas coisas.
Assim, não, aí é uma outra questão. O problema não é a relação sexual em si, né? É o que você, a expectativa que a outra pessoa entende hoje como ato sexual, que na verdade já deixou de ser. Aí ali, enfim, é o que o cara provavelmente viu na pornografia, num filme pornográfico, ou em qualquer outro filme hoje, né? Sim, exatamente. É um grande Diga aí. problema que eu achei aqui na tela sem querer. Ah, tá. É um grande problema que a gente enfrenta, na verdade, né? Que a gente, dentro dessa sociedade do descarte, né? Dessa sociedade realmente que superficializou a maior parte dos nossos valores e banalizou toda a questão dos relacionamentos, banalizou o valor da família e tudo mais. É contra isso que a gente tenta lutar de alguma forma. Houve toda Exato. uma engenharia social, por assim dizer, né? Que tentou colocar aquilo que era o limite e que moldava o caráter do homem de alguma forma, né? Moldava o seu valor, tudo isso foi chamado de repressão. E dentro disso, a Exato. cultura sexual também tinha o seu papel, né? A educação sexual é um importante pilar da formação ali da essência daquele ser humano, né? Tem tudo a ver com o seu comportamento. Porque quando você entende que a sexualidade daquela pessoa não pode ser tratada fora do ambiente do relacionamento, fora do ambiente do amor, né, que ela tem por aquela pessoa, aquilo se torna mais um instrumento e não um fim, né? E aí você começa a transformar as pessoas realmente em objetos. Isso foi um movimento muito crescente nas últimas décadas, com essa grande propaganda de revolução sexual, de liberdade dos direitos reprodutivos. Por quê? Sempre te ensinaram a mulher que o sexo é coisa de casal, que é coisa meramente reprodutiva. A igreja nunca falou isso, mas fizeram, subverteram toda essa ordem, né? E fizeram a mulher acreditar que era isso e o homem acreditar que era isso que se esperava, né? A civilização ocidental tradicional esperava dos casais, que tivessem relações apenas para fins reprodutivos, porque é o que a igreja mandou. Isso nunca foi verdade, isso é uma grande distorção. Né? Há pouco tempo conversava com um amigo que me contava como aquela série do Netflix, eu não sei se é do Netflix, acho que ela está no Globoplay, não por acaso ela está lá, né? Naquele Netflix de Satanás, naquela emissora, é, que é o The Handmaid's Tale, né? Que foi baseado num livro, O Conto da Aia. Eu não sei se Não. você chegou a ouvir falar É, não vi falar desse não. seriado. Ele conversava comigo ontem, eu me fiz de desentendido um pouco até, assim, deixei falar porque são coisas polêmicas. Basicamente, um seriado que faz uma grande estereotipação da sociedade, né, da civilização judaico-cristã ocidental, e satiriza meio isso, dizendo que no futuro próximo, fantasioso, numa situação de crise, a taxa de natalidade cai muito, porque as pessoas se tornam inférteis e a consequência disso é um golpe político que visa escravizar as mulheres férteis e que essa sociedade, essa elite que toma o poder, é uma elite cristã e faz várias associações. Esse movimento se denomina os Filhos de Jacó, e esse movimento visa escravizar essas mulheres férteis e viver em um grande mundo de hipocrisia, onde as mulheres seriam usadas cada vez mais para fins reprodutivos. Essa é a ideia que eles constroem hoje da sociedade tradicional, né? Da sociedade Exato. conservadora. Como se nós buscássemos isso em algum momento. Quando, na verdade, a todo momento, esse movimento conservador, na verdade, tenta todo instante trazer as pessoas para a consciência daquilo que é uma relação sexual pura e simplesmente. Né? A gente não pode achar que, quando a gente fala da relação entre os homens do ponto de vista espiritual, que nós não estamos nos referindo a simplesmente uma apropriação intelectual que a igreja fez da maneira de ver o mundo e que ela ditou alguma regra diferente de coisas que nunca existiram. Quando, na verdade, as conclusões que muitas vezes a igreja, por exemplo, coloca sobre a vida conjugal, na verdade, nada mais são do que a observação da natureza humana acontecendo, Exato. né? De que nada mais, nada faz mais sentido do que entender que a relação sexual é a expressão mais profunda de relação entre as pessoas, né? É uma última instância desse amor que quer estar junto, que no final das contas um está dentro do outro, né? Dessa maneira corpórea e espiritual estão formando ali uma só carne e que isso é um grande mistério e que isso não pode ser banalizado. Ponto. Quando você dissocia o sexo dessa realidade da vida conjugal, de união,
de interação entre duas pessoas, de uma maneira de uma intimidade profunda, numa natureza espiritual sublime, né? Aí você começa a olhar realmente como uma mera vontade a ser saciada, como quem bebe um copo d'água, como quem se delicia com uma taça de vinho ou come uma comida gostosa. E aí, nessa cultura de libertação sexual, em que o sexo precisa sair do ambiente da família e se lançar no ambiente do qualquer um, aí a pornografia faz todo sentido, porque ela se torna mais um estímulo visual, mais um apelo e mais uma saída para essas pessoas de personalidade fraca que estão dispostas a fugir da realidade. Aí a pornografia entra nesse campo, né, de uma maneira muito cruel, com dois grandes efeitos colaterais. Primeiro, dissocia o homem e a mulher da sua realidade, cria um mundo de fantasia, onde as coisas são quase que circenses, né? Então, aquilo ali se torna uma performance de fato, e os jovens, cada vez mais, os adultos jovens agora, talvez mais do que os mais velhos, eles tenham sido ainda mais criados nesse ambiente. Porque antigamente, quando se falava em pornografia, era Playboy, Era que exato. já era uma coisa Revista. absurda, mas era o que se propunha, de alguma forma, era um nu artístico. Beleza, tá. Tem minhas objeções, mas beleza. E aí, hoje em dia, você já tem, né, obviamente, uma coisa totalmente escrachada, ainda pior do que aquilo que era, e nada mais velado. Antigamente, essa violência contra os valores familiares, elas eram veladas, né? Você não falava abertamente que a família era uma coisa horrível. Você falava assim, a mulher precisa se libertar, a mulher está sendo vítima de violência, o homem quer dominar os costumes da mulher, que a mulher está se inferiorizando, ela precisa, né, se empoderar, não sei o que, não, e aí isso apareceu agora, explodiu dessa maneira, totalmente irracional e selvagem como as pessoas se comportam nos seus relacionamentos. E aí elas olham, elas crescem nesse ambiente da pornografia e acreditam que aquilo ali é a realidade, que aquela performance é a vida sexual normal, que aqueles gemidos, aquelas gritarias, aquelas expressões de prazer infinitas, aquilo ali está acontecendo, esquecem que tem alguém pagando aquelas duas pessoas para fazer aquilo, né? Para fingir aquilo tudo, que às vezes aquilo ali está doendo, está desconfortável, está horrível, mas ela está pagando, ela tem que fingir. E ninguém olha para isso dessa forma, né? Da mesma forma que acreditam nos contos de fada, da mesma forma que acreditam na história da televisão, acreditam naquilo ali, né? E se acostumam a viver uma sexualidade para si e não para o outro. Aí são as duas coisas, a fantasia e a fuga, né? E aí quando você acostuma a resolver a sua sexualidade com você mesmo, aí a coisa fica totalmente desencontrada, porque quando você, do nada, né? Porque essas pessoas não receberam qualquer tipo de educação sexual. Nas escolas, elas receberam educação sexual sobre o que é vagina, o que é um pênis e o que é um ovário e um testículo. Ponto. Se resume a isso. Quando falam de alguma coisa, é empoderamento, é revolução sexual, etc. E aí essas pessoas se casam, se unem, ou muitas vezes nem se casam, se unem em qualquer tipo de relacionamento e se deparam com essa vida sexual livremente exercida, sem nenhum pudor, sem nenhuma limitação. E quando vêm, nunca estão satisfeitas, porque estão caminhando para o ambiente do vício, que é uma das características do vício, é essa. E constantemente percebem que sozinhas elas conseguem se resolver muito melhor. E aí essa cultura podre de estimular as pessoas a exercitar a masturbação para desenvolver uma sexualidade saudável. E que a repressão desses instintos gera um comportamento sexual patológico. Ora, se você defende que exercitar a sua sexualidade, o seu prazer consigo mesmo, é condição fundamental para que você, de alguma forma, possa se entender melhor com o outro, você está dizendo que é muito melhor você se dedicar àquele caminho fácil, né, do individualismo, do que se abrir para outra pessoa. Isso casa perfeitamente com essa sociedade egoísta, com essa sociedade do descarte, com essa sociedade que a gente está com o outro enquanto for conveniente. E, infelizmente, esse pensamento está se apropriando não só dos relacionamentos dos namoros, né, dos noivados, dessas relações mais, digamos, termináveis, e se apropriando também dos casamentos. As mulheres estão acreditando cada vez mais nisso, os homens estão acreditando cada vez mais nisso, e eu chego às situações esdrúxulas, quando eu abro caixinha de perguntas, das mulheres se perguntando se é normal tanto ele quanto ela, porque é realmente hoje uma ignorância achar que isso só afeta os homens, porque as mulheres também são igualmente vítimas disso, perguntando se é normal começar
a relação sexual assistindo pornografia para dar uma aquecida. Quer dizer, a gente está totalmente dissociado do que é realmente uma vida a dois, né? A vida a dois agora tem uma televisão com aquele mundo virtual ali que não participa daquilo, né? E que não é a realidade ali, né? Você vê que é um monte de atores, Aí tem uma cena que é aí o cara mostra o outro lado que é outra pessoa já, porque nem a própria pessoa aguenta fazer aquilo. Enfim, Exatamente. aquilo ali ou seja, é completamente irreal, aquilo ali não existe. As pessoas caem piamente, acreditam piamente que aquilo é daquele jeito. E, não, aquela pessoa faz aquilo tudo. Não faz. Não faz. Não faz, aquilo não é desumano. Aquilo não é humano, né? Aquilo Exatamente. ali é animalesco. Mas uma coisa que me chama a atenção, enfim, como uma das consequências disso tudo, Felipe, eu até que queria que você me comentasse isso. Eu sei que você trabalha mais com a saúde feminina, você, enfim, é ginecologista, obstetra. Mas o que mais me espanta cada vez mais é o desinteresse do próprio homem pela relação sexual, né? O homem sempre foi aquele hormônio em pessoa, né? Tipo assim, que a mulher tinha que pedir pra parar, que a mulher não queria porque quer dormir, enfim, porque tá cansada, e é normal, até pela fisiologia da mulher. Agora o homem que não quer mais nada, entende? Cada vez mais, a maior parte das pessoas que me acompanham são mulheres, 86%. E um monte de perguntas disso, olha, o que eu faço? Meu marido não se interessa mais por mim. E eu fico assim, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com esses caras? Sim, isso é uma loucura, né? E esse começo desse assunto na minha página acabou trazendo um movimento de homens. A minha página talvez fosse 99% mulheres, agora deve estar 92%. Né? Os homens começaram a aparecer cada vez mais e começam a se abrir no direct comigo também. E aí a gente vê qual é a realidade dos homens hoje em relação a isso. A gente sabe que a sexualidade, o desejo do homem, não a sexualidade, né? A sexualidade é o comportamento de uma maneira geral, o desejo é essa vontade, de fato, esse interesse. A gente sabe que o desejo masculino ele é muito provocado pelo estímulo visual, pura e simplesmente. Por isso que o homem, muitas vezes, é bobo, né? Ele é muito mais facilmente atraído pela aparência do que pelo conteúdo. E por isso que ele se ferra na grande maioria das vezes. Por isso que ele é facilmente enganado. O pensamento da mulher é muito mais complexo e, igualmente, o que lhe desperta a atração é muito mais o conteúdo, o ambiente, a sua volta, né? E por isso o desejo feminino é muito mais difícil de ser estimulado. E aí você veja que isso casa totalmente com a cultura da pornografia. Porque... a não ser que a mulher esteja totalmente dissociada do seu ambiente, totalmente dissociada do entendimento da sua feminilidade, ela vai se sentir muito provocada por um conteúdo pornográfico. O homem se sente muito mais vulnerável, né? Presa fácil para isso. E aí esse homem que é totalmente visual e que já foi criado por esse instinto egoísta de que a construção da sua masculinidade depende de pornografia, de que a sua masculinidade precisa ser afirmada em cima dessa conquista, dessas coisas baixas, por assim dizer. Né? De que o número para ele importa, de que o obsceno para ele importa, de que um homem que não conhece, não sabe satisfazer uma mulher, ele tem a sua masculinidade questionada, ora, ele é presa fácil para pornografia, porque ali o homem é inseguro. As mulheres muitas vezes aqui não sabem, estão nos acompanhando, entendam. O homem é inseguro. Ele jamais demonstrará, mas ele é inseguro, porque o objetivo dele é conquistar o amor daquela mulher. Então, tudo que ele quer é impressioná-la, de fato. E aí o homem quer impressionar, não sabe o que fazer, ele foge para a pornografia, porque ali ele tem tudo sob controle. Ali não tem cheiro, ali ele não precisa pedir, ali ele não precisa falar, as coisas simplesmente acontecem e ele finge que está tudo ali sob domínio dele. Então ele se sente muito à vontade naquele ambiente. E existe um sério risco desses homens se apropriarem da pornografia como se fosse, de fato, a sua realidade. Ali as coisas para ele vão se realizar e ele só vai cumprir tabela no casamento. Aí a gente tem esse homem totalmente dissociado da realidade dele, se satisfazendo nessa ilusão, né? E quando ele chega para satisfazer a mulher dele, ele se depara com uma coisa que tem movimento, que tem cheiro, que tem dor, que tem tempo, que tem limite, né? Que tem sentimentos. Ninguém na tela do computador tem sentimento. Né? Aquilo ali acontece por um texto escrito, um script. As coisas simplesmente vão acontecer daquele jeito. Quando ele se deita com uma mulher que passou, às vezes, o dia inteiro preocupada com alguma coisa que ele não percebeu, ele não entende aquilo. Ele se deita com ela e fala assim, porra, essa mulher não se interessa por mim?
Então, também não me interessa, eu me resolvo sozinho, tá melhor assim pra mim. E aí a coisa não acontece. E a mulher fica achando assim, caramba, esse homem perdeu o interesse por mim. E o homem fica pensando, essa mulher não me ama, porque ele não entende que a sexualidade dela não vai se manifestar, o desejo dela não vai se manifestar simplesmente por deitar na cama e ver um homem pelado. Ele acha que é isso, porque ele foi acostumado a viver assim. E ficam esses casais vivendo nessas ilhas, nenhum compreendendo como funciona a cabeça do outro e os dois achando que ninguém ama mais ninguém. E aí o homem se tranca cada vez mais dentro desse quartinho da pornografia, a mulher vive à margem da sua sexualidade, achando que tem alguma coisa errada com ela, que ela nunca se excita, que ela nunca se lubrifica, que ela está sempre sentindo dor. Por quê? O homem acostumou com aquilo ali. Para ele, sexo é penetração, sexo é vulgaridade, sexo é gritaria. E a mulher entende que aquela relação que vai acontecer à noite, ela começou 2 dias antes, com os elementos da conquista, da sensualidade, do cuidado, do carinho, não sei o quê, nananana. E o homem não consegue lidar com essa realidade. E aí são homens que fogem para a pornografia, porque são criados assim, e porque fogem dessa realidade de não saber satisfazer uma mulher. Como se isso fosse uma ofensa à sua masculinidade. Porque as pessoas perderam, né, esse encanto, essa beleza de construírem uma sexualidade juntos. De falar assim, olha, isso aqui não tá legal, não tô gostando, vamos tentar outra coisa? E aí o homem se ofende, fala, caramba, tá questionando, o que você acha que eu não sei te satisfazer, então procura outra. Aí começa aquela loucura, aquela discussão infundada no relacionamento, o negócio que era para ser o ápice, né, se torna o túmulo. E aí a gente vai criando um ciclo vicioso que o sexo, ao invés de unir, afasta cada vez mais. A mulher insatisfeita, rezando para aquilo acabar, às vezes fingindo que está tendo prazer para o homem acabar logo aquilo e o negócio terminar. E o que acontece que a Helena está falando aqui agora. Falta diálogo, falta comunicação, falta intimidade. A intimidade é o lugar onde as pessoas podem colocar as suas expectativas de maneira respeitosa sem se ofender. Ponto. E, se eu pudesse resumir, é isso. Para a sexualidade do casal, a intimidade permite isso. Que as pessoas se abram e se coloquem, se ponham nuas diante uma das outras, não necessariamente no sentido físico, mas nesse sentido sentimental, afetivo, espiritual, de falar, não tá legal assim, eu vou te conduzir para esse lado, eu não estou gostando disso, eu gosto mais daquilo, e a coisa acontecer como uma linguagem não verbal, né? Mas as pessoas hoje perderam essa comunicação do olhar, do toque, do carinho, que dirá durante uma relação sexual, que é algo muito mais complexo, muito mais dinâmico, né, do que essas outras coisas que a gente consegue controlar muito mais ao longo do dia. Se você não conversa nas pequenas coisas, não chega para a mulher e fala quais são suas expectativas, quais são os seus sonhos, como é que foi o seu trabalho, o que você acha dos seus filhos, o que você acha da notícia que você viu no jornal, você não senta com ela para conversar, tomar uma taça de vinho, ler um livro em comum e discutir esse livro, comentar uma situação engraçada ou esdrúxula que você passou ao longo do dia, que você não concorda e achar qual é a opinião da sua esposa. Se você não conversa mais sobre isso, não espere que na cama alguma coisa vai se comunicar. Porque se você não sabe entender o básico do outro, que dirá o que lhe dá prazer ou não, né? E aí entra naquele outro ponto, que é a sexualidade, a excitação da mulher é muito mais complexa, né? A libido masculina é um interruptor. A libido feminina é um painel de controle de um avião, né? Então, o homem está acostumado com o interruptor, ele liga e desliga muito fácil. A mulher não, você vai ter que apertar todos aqueles botões, mexer num monte de manivela, num monte de controle, e o negócio, em algum momento, vai funcionar. Se o homem está acostumado a ver aquela sequência mecânica da pornografia, ele jamais vai conseguir achar os pontos de excitação da sua esposa, porque aquilo ali que ele vê, a mulher vai responder daquele jeito, gostando ou não. Só que na cama, na realidade, na pele, a pele ali, não vai ser assim. Se ela não gostar, ela não vai falar. Ela não vai se lubrificar. Ela vai sentir dor e a coisa vai acabar. E aí, uma coisa leva a outra, né? Ele está iludido, se frustra, vai para o mundo da ilusão, porque lá é o mundo confortável para ele, né? Quem estuda sobre masculinidade e feminilidade, a gente sabe muito bem disso, que estuda sobre relacionamento e vê como a mente do homem e da mulher falam diferente. O homem odeia falar sobre aquilo que ele não domina. Então, ele fala, se ele vê muito de futebol, ele gosta de falar sobre futebol. Onde ele chega, ele fala de futebol, ele se sente à vontade. Se ele viu uma notícia, ele leu uma reportagem sobre alguma coisa em política e ele está achando que ele sabe daquilo, ele confronta todo mundo com aquilo. Se ele não sabe, ele não fala nada.
né? Ele viu alguma notícia em economia, ele sai falando aquilo como se fosse a última novidade, que ele adora demonstrar que ele domina aquele assunto. Se ele não conhece nada de sexualidade, se não conhece nada de satisfação da mulher, ele vai fugir da cama, porque ele não gosta do lugar que ele não domina. Exatamente, né? E você repara, né, que tudo começa. Você falou umas palavras aqui que são fundamentais, né? Intimidade, né? A Sim, intimidade, a relação sexual é a maior comunicação, né? Uma relação sexual é uma comunicação. E todo casal fala que qual é o seu problema? Ah, meu problema é a comunicação. E é verdade, a maior parte das vezes há esse elemento dessa dificuldade da comunicação. uhum, E se a pessoa não sabe comunicar a sua intimidade em outros momentos, como você deu vários exemplos aqui, não vai exatamente. esperar que na relação sexual isso aconteça de uma forma natural. Ah, não, agora eu quero. É como você falou, o homem quer ligar o interruptor agora e que as coisas Não vai aconteçam. rolar. E não vai acontecer de jeito nenhum. As coisas não são desse jeito. E aí o cara vai querer achar, como você falou, fazer as coisas, vai ficar peladão, ou o cara vai fazer outra, vai começar a falar bizarrice, vai começar a Exatamente. falar obscenidade. Aí o cara vai achar que não, porque eu vi no filme lá que o cara faz isso e a mulher gosta. A minha mulher, por que minha mulher não gosta de escutar essas coisas? Eu falei, minha filha, porque ela é uma mulher, é uma donzela, não é aquela atriz do cinema lá que, enfim, que é paga pra fazer aquilo, coitada. Às vezes até uma escrava ali, que, E enfim, vamos vive combinar, né? situações subhumanas. Vamos dar nome aos bois. O que isso difere a pessoa que é paga para ter relações em frente a uma câmera? O que isso difere da pessoa que é paga para ter relações no oculto, né? Essa profissão já teve outro nome, mas quando Já botaram vi. uma câmera na frente, ela mudou de nome, passou a ser arte, né? Então, isso é muito triste. A gente encara isso hoje como arte. Tem gente que faz tese de mestrado, de doutorado nessa Enfim, porcaria, aí. né? Que desfia vários e vários e vários textos louvando aquilo ali, achando que aquilo é interessante, desvendando o comportamento humano em cima de uma ficção e achando que isso é bonito e recomendando isso para os outros, né? A Laura Miller Exato. vai lá no sábado à noite no programa de Serginho Groisman falar aquela balde de Ah, é. merda, né? E as pessoas já emendam naquilo ali e acham engraçado, que aí tem um monte de jovenzinho falando um monte de coisa engraçada, dizendo que é o amigo que não é ele, todo mundo leva isso na brincadeira, superficializa cada vez mais o assunto, banaliza aquilo tudo, e aí o resultado é esse. Esse bando de adultos com 15 anos de idade. Exatamente, né? Você tem um bando de adolescente, né? Você tem adulto hoje que a maturidade é zero. Repara que ele sempre volta, né? Interessante, independente do tema que se traga, Sim, aí você volta sempre para a grande questão, que é a imaturidade, né? Você vê uma, sim. uma população hoje que vive como um adolescente, né? Que tem os mesmos traumas. Você pega um cara de 50 anos, 60 anos, com trauma pô, parece um adolescente, tá falando? Uma criança de 15 anos aqui? Não é possível, não cresceu, né? Não dá para entender isso. Você Sim. já viveu tantos anos, passou será que a experiência da vida, pelo menos, enfim, se a gente não aprende no amor, às vezes a gente aprende na dor, mas será que nem na dor a pessoa aprende? Sim. Né? Então, enfim, aí se der a gente começa a viver nessa sociedade realmente doentia que a gente está hoje, né? Agora, o Felipe, eu acho que é importante também trazer uma mensagem de esperança, às vezes, que a gente ó, Claro. fala só dos pontos negativos e tudo mais, aí é importante a gente ressaltar, mostrar para as pessoas, olha, tem jeito a gente sair dessa situação, a gente tem como a gente transformar esse casamento em um casamento de muito amor, né? Na verdade, o que eu trouxe no meu curso, chama casamento de verdade, porque o que a gente vê por aí é muito casamento de mentira. Aquilo que falam para lá é mentira para vocês. O que se vende hoje como casamento é uma profunda mentira. O que eu tento desmistificar no curso é isso. O casamento de verdade é isso aqui que eu trago para vocês. E no fundo também, como é que a gente pode explicar para o pessoal o que é uma sexualidade de verdade, bem vivida, né? Em contraposição a isso tudo que a gente, enfim, toda essa podridão que a gente já sabe que é o que aparece na televisão e que realmente sabe que para onde vai parar, onde isso tudo o que vai acontecer com isso tudo, que é o que já falamos aqui. Exatamente, né? O que a gente precisa de fato, o nosso trabalho aqui não é condenar ninguém, foi o que você falou agora lindamente. A gente precisa dar palavras de esperança, né? O mundo lá fora faz barulho, agita, né? Parece aquele endemoniado se debatendo na porta do templo, mas nós falamos no silêncio, na delicadeza, né? A gente só manda sair, Exato. né? Exato. Então, a gente quer silenciar essas pessoas com o nosso testemunho. Então,
Veja como impossível falar sobre esse assunto sem citar esse tipo de texto sagrado, porque eles desvendaram a natureza humana numa precisão tão absurda e tão profunda que aonde você quer, ainda que você queira usar palavras diferentes, você vai estar citando pelo menos alguma coisa dos evangelhos. E eu nunca escondo a minha religiosidade e sempre falo muito isso, de que eu não fui de uma família tradicional católica. Minha mãe, graças a Deus, que está aqui nos assistindo, toda vez agora que o assunto é sexualidade, ela adora vir aqui e dar palpite, ela já está ficando famosa como a moderadora das minhas lives sobre sexualidade. E a minha mãe é muito católica, a família da minha mãe é muito católica, minha mãe me colocou para fazer primeira comunhão, crisma, etc, etc. Mas eu me converti dentro do movimento da igreja, enquanto de adolescente. A minha família não vai mais à missa, né? Na minha casa as pessoas não têm o hábito de ir à missa, mas eu sempre fui. Desde meus 15 anos de idade, foi lá que eu conheci a minha esposa, e graças a Deus. E eu te digo que o meu caminho de conversão foi uma constatação, não foi uma conversão propriamente. Eu não era o filho pródigo que voltou, eu não era um viciado que voltou, eu não era um garoto de programa, um usuário de drogas que estava no fundo do poço e voltou. Não, eu tinha uma vida normal, tranquila, um jovem com todos os seus questionamentos, todas as suas dúvidas, e olhava para aquele cara pregado numa cruz e eu falava, meu Deus, isso não faz nenhum sentido, mas isso me provoca. E não há como eu querer outra vida para mim que não essa, porque eu sinto essas dores que ele fala. Eu sinto essa dificuldade que esse cara sentiu de resistir, de continuar, de se derramar. Eu sinto essa injustiça muitas vezes de fazer por aquele que eu amo e muitas vezes não sentir recompensado. E eu quero isso para mim. Aí quando você olha para essa pessoa de Jesus Cristo, não necessariamente para o aspecto religioso desse homem que foi crucificado por aqueles que ele veio para salvar, alguma coisa tem que dizer isso para nós, de que nem tudo está perdido, que não existe outra saída para que a gente redescubra o sentido de uma sexualidade bem vivida, de inserir o sexo dentro do lugar que lhe é de direito, que é da manifestação desse amor incondicional, né? E que esse processo é uma conversão e é sempre também uma constatação. Essas pessoas que vivem hoje totalmente incompreendidas e achando que todo mundo lhes deve algum respeito, né? Lhes deve algum cuidado, que elas têm que ser entendidas, que elas têm que ser amadas, elas perderam a própria compreensão do que é amar. Aí tudo desanda, porque amar é se doar, amar é renunciar. E há pouco tempo, se eu não me engano, hoje mesmo eu devo ter visto, se não foi hoje, foi ontem, vendo um story da Sâmia, que você já fez uma live com ela também, né? Que eu vi. A Sâmia agora colocou há pouco tempo, a gente fala tanto em renunciar e se doar, em cortar na própria carne pelo outro, que a gente ama, etc, etc. Isso parece uma coisa dura, um sofrimento, uma coisa imposta. Mas não. Esse amor que é renúncia, que é entrega, que é cortar na própria carne, é uma dor que glorifica, que traz significado. É uma dor que é gostosa de sentir, que te faz humano, te faz sentir vivo, entregue. Uma vida mais ou menos, uma vida água com açúcar, uma vida morna, ela será inevitavelmente vomitada. A gente não pode se esquecer de que na vida a gente precisa tomar esse partido, né? A gente precisa assumir na nossa vida aquela condição miserável para dali tirar alguma coisa. Essa nossa condição miserável qual é? É a condição da vaidade, a condição do egoísmo, do orgulho, da soberba, desse individualismo, de querer descartar o outro quando não nos é mais conveniente. Dentro dessa realidade, o que nós podemos fazer para ser diferente? Amar. Dar sentido a tudo isso. Amar essa pessoa que é soberba, que é mesquinha, que é fofoqueira, que é ignorante, que é grossa pra caramba, que só fala besteira. E entender que ali existe um tesouro ali dentro que precisa ser descoberto, que é o mesmo que o teu. Que o teu marido, a tua esposa, que é essa pessoa ignorante, preguiçosa, que não quer fazer nada, ela é igualzinha a você. E que se você não fizer nada por ela, ninguém vai fazer. E que se o seu marido não fizer nada por você, ninguém mais vai. Então, não espere que dentro da sua casa aconteça um milagre, que um dia você vai olhar para a cruz ou vai olhar para o Santíssimo e você vai voltar um dia inspirado e tudo vai ser diferente. Acorde todos os dias e redescubra que aquela mulher com bafo, descabelada e sem maquiagem é a mulher que você sempre amou. E que ela não tem valor só quando ela está no auge da forma física ou quando ela está só num discurso agradável para você. Porque isso é a vida da novela.
Na novela, as pessoas acordam maquiadas e com cabelo escovado. Né? O homem não anda de cueca furada em casa, com cueca freada. Então, a nossa realidade é essa realidade miserável e limitada. Mas é ali que o amor acontece. Né? E é por isso que a imagem de Jesus Cristo me cativa tanto. Porque ele é essa imagem de um homem que decidiu que vale a pena. É isso. Ele olhou para toda a eternidade lá, pregado na cruz, ele olhou para toda a eternidade, sabendo de todas as coisas, para mim, para você, para todos que nos assistem, falou, porra, vale a pena, eu vou continuar aqui. Né? Um monte de gente falando para ele, você desce daí se você tem poder, provocando. Pô, se fosse eu descia na hora e dava um soco. Uma porrada. Entendeu? Se eu soubesse que eu podia, que nem ele podia, eu dava logo um chute, entendeu? Mas ele não. E é esse exemplo que eu quero seguir, não o meu. Né? Então, esse se doar, esse sofrer pelo outro, é um sofrer do bem, é um sofrer que edifica, que engrandece o ser humano, que faz ele ter aquela cara mesmo, resplandecer alguma coisa melhor. Não faz ele parecer um animal, né? Aquela pessoa egoísta, mesquinha, carrancuda. Eu digo muito isso. O melhor exemplo que vocês podem dar para a sociedade de que família não é uma instituição falida é rir quando você fala do seu marido. É rir quando você fala do seu filho. É rir quando você fala das funções da sua casa. É rir quando você fala do seu trabalho. Né? Às vezes o cara tá lá, super católico, super religioso, da religião que for. Aí perguntam pra ele como é que tá, não sei o que, não, porra, só trabalho, minha mulher só gasta, não sei o que, não, ninguém pensa em mais nada, sou eu que resolvo tudo. Mas que merda de família é essa que você vive, que você quer pros outros? Aí você manda alguém casar, passa o dia inteiro falando mal da mulher, que os filhos só isso, filhos só aquilo, só dá trabalho, não sei o que, não. Graças a Deus que a escola vai voltar da quarentena, porque eu não aguento mais essa criança dentro de casa. Aí tu vai depois e fala pro cara que ele tem que casar. Porra, pelo amor de Deus, né? Aí a mulher só, eu só arrumo casa, só faço isso, eu só faço aquilo, ninguém me respeita, ninguém me dá valor, ninguém isso, ninguém aquilo. Ora, você não acredita mais nisso, você não vê mais sentido no trabalho que você faz, você mesmo não vê valor, você acha que você está servindo aos outros e se fazendo menor por isso? Pois a pessoa que eu mais admiro na minha vida passou a vida sofrendo aqui e servindo, tomando tapa na cara, cusparada, sendo humilhado sem roupa no meio da rua, todo desfigurado, apanhando o tempo inteiro. Então, assim, se nós queremos ser, de fato, pessoas gloriosas nessa vida, nós temos que nos assemelhar àquilo que, de fato, glorificou o maior homem que passou pela face da terra. E que, quer queira, quer não, é o homem que é mais lembrado em todos os lugares, é o nome que é mais falado em todos os lugares. Quer você concorde ou quer seja para discordar, é o homem a ser batido. Né? Então, assim, a gente não pode fugir dessa realidade, que se a gente quer a glória, a gente tem que sofrer. Então, esse sofrimento não é para encarar de cara fechada, cara amarrada, não. É para bater no peito e falar, essa é a minha missão. É por essa mulher que eu prometi tudo. É para essa mulher que eu prometi tudo. É para esse homem que eu prometi tudo. Barrigudo do jeito que tá. Mas que já não foi assim. E que, se está assim, é possível que seja culpa minha também. É para essa mulher embarangada, que eu já prometi uma vida na alegria e na tristeza, e que hoje está assim, que provavelmente eu nunca dei valor à beleza que ela teve, então ela achou que não precisava mais disso, e aí a gente chegou nesse ponto. Então, para a gente chegar num caminho de sexualidade bem vivida, a gente tem que assumir essa nossa condição miserável e entender, eu sou egoísta, eu sou vaidoso, eu sou individualista. Agora, só existe uma coisa que pode me salvar dentro disso tudo, é amar. E esse amar, entender esse amor, é entender que o amor não é uma coisa. O amor não é um sentimento. O amor não é uma ideia. Isso é a pior coisa que pode acontecer para um casal é achar que o amor é uma ideia. Que o amor tem que ser assim, o amor tem que ser assado. Não. Óbvio, né? São Paulo descreve o amor, né? Mas ele descreve o amor em atitudes. Ele não descreve o amor em ideias, em palavras bonitas. Não tem uma palavra bonita naquilo ali. Ele diz, o amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera. Não? Então, assim, o que tem de bonito, de poético nisso? Nada. São palavras duras. São fardos que você vai ter que levar para a sua vida. Então, a beleza de viver está em assumir isso tudo e entender que o amor é uma pessoa. Quem é o amor para você? É o teu marido? É a tua esposa? São os teus filhos? É a vida que você abraçou uma vez e que você tem duas opções. Ou virar uma criancinha de 5 anos que não quer mais brincar, devolver o brinquedo e viver outra coisa, pegar outro na caixa,
ou agir como um adulto decente, assumir que aquilo ali foi o teu compromisso que você vai levar ele até o final. É isso que faz com que a gente não tenha 15 anos o resto da vida, né? Então a gente vê hoje mulheres de 50, homens de 60, 70 anos que vivem para reclamar do marido e da esposa e que jamais param para pensar assim, não, eu sou assim, eu sou igualzinho, eu faço tudo que ele faz e eu só sei criticar. Eu não mudo, né? Então, quando essa comunicação não acontece, quando esse olhar para o outro, entender o valor que ele tem, independente do que ele te ofereça em troca, não acontece, a sexualidade não acontece. Porque o que é sexualidade? O que é a vida sexual do casal? É esse último estágio de união de duas pessoas que constataram o valor uma da outra e se deram esse compromisso irrevogável, né? E dali surgiu esse desejo, dali surgiu essa vontade, dali surgiu esse movimento, né? De eu vou atrás dessa pessoa, não é essa pessoa que eu quero para mim, eu quero ser para essa pessoa. E aí, nesse movimento de doação mútua, nessa entrega total e absoluta desses dois seres ali, é que existe um sentido, né? Não é só o vem até mim, né? Não é só o me satisfaça, não é só o me decifre. Não, é você se rasgar, é você se abrir, é você não ter vergonha de se colocar aos pés do outro e lavar os pés, né, com seu cabelo, né, e embalsamar os pés do seu amado com os seus próprios cabelos, o seu perfume. Então, a gente fica numa posição de intocável, né? De, meu Deus, eu não mereço passar por isso. Olha, sinceramente, eu tenho uma mensagem muito triste para você que nos assiste hoje. Você não merece nada. Nem eu, nem o Marcelo. Ninguém merece nada. Então, para com esse negócio de ficar se botando num pedestal e achar que você merece alguma coisa, que você tem que esperar o seu marido te conquistar, ou que você tem que esperar a sua esposa te dar um sinal para você ir atrás. Dê o primeiro passo você, né? Seja esse precursor de um relacionamento novo para a tua vida. Então, e isso está muito mais ao seu alcance do que você espera. Não precisa ler tantos livros, não precisa fazer grandes transformações na sua vida. Apenas assuma a sua missão com amor. Abrace a sua missão. Quem é a sua missão? Tua mulher, teu esposo, teus filhos, teu trabalho, teu serviço na casa ou fora de casa, o que quer que seja. Ame tudo isso. Abrace tudo isso. Nada disso vai mudar na tua vida. Olha, você tem 30, 40 anos, você não vai ser chamado por uma empresa multinacional da noite para o dia para ir para Londres, morar numa casa no campo e ganhar 100 mil reais por mês. Não vai. O seu trabalho vai ser esse, a sua família vai ser essa, vai ser tudo igual. A única coisa que pode mudar é a maneira como você olha para isso. Então, olhe de uma maneira diferente. Ou você vai continuar fugindo para sempre e você vai casar 3, 4, 5 vezes e ninguém jamais será o suficiente para você. Porque você vai estar se deitando com uma pessoa como quem bebe um copo d'água. Quando parar a sede, você vai jogar fora e vai procurar outra, né? A gente precisa olhar para as pessoas como pessoas e não como coisas. E parar de se dar esse valor todo como se você fosse realmente uma pessoa digna de ser conquistada todos os dias. Eu não sei, você que lida com casamento, né, com aconselhamento de casais, você deve ter, tanto quanto eu, horror a essa frase, né? De que o verdadeiro homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas é aquele que conquista a mesma mulher todos os dias. Isso é um grande atestado de amnésia do casal, né? No sentido de que, do nada, né? O dia que passou, você esqueceu tudo que essa pessoa já fez para você nesses últimos 15 anos e você não se sente mais digno de estar na presença daquela pessoa porque, de alguma forma, ele não te agrada mais, né? Então, óbvio que tem todo um sentido, hein? Você tem que todo dia acordar e servir de novo. Isso é o conquistar todos os dias. Mas não de que, ai meu Deus, eu sou o alecrim dourado que cresceu no campo sem ser semeado e, nossa, esse homem tem que me impressionar todo dia. Se não for para chegar em casa com um buquê de flores toda semana, nem vem. Pelo amor de Deus, né? Isso não é uma vida de realidade. Isso é a vida da novela, é a vida da pornografia, mas não é a vida do casal acontecendo na prática. Essa vida de dores e amores que a gente vive todos os dias. Exatamente. É interessante, Felipe, você começou, eu fiz uma pergunta, eu fiz a pergunta sobre como seria o saudável. Não, mas a forma como você começou, uma pessoa que não tem uma visão mais ampla, ela fala assim, o Felipe tá maluco. Porque o Felipe começou a falar de sofrimento, o Felipe começou a falar de dor, o Felipe começou a falar de cruz. Aí você, mas
O que tem de amor nisso? O que tem de intimidade nisso? Isso não faz sentido. Não Porque faz. realmente, quando a gente. O amor, na verdade, eu falo isso para os casais, o amor ele nos constrange. Quando a gente está diante do amor verdadeiro mesmo, a gente fica constrangido, da forma como você Sim, ficou constrangido com Cristo na cruz. Fala assim, caramba, esse homem morreu por tudo isso, morreu por mim. Caramba, eu sou um lixo. Eu exato. É tenho que tipo fazer isso. alguma coisa. Eu tenho que fazer alguma coisa aqui, porque eu estou muito ruim. Né? É constrangedor. E aí eu falo assim, mas é isso, como é que as pessoas perguntam, mas como é que eu faço pro meu marido mudar? Porque a culpa é toda, sempre é a culpa do outro, né? A Uhum. culpa nunca é minha, a culpa é sempre do outro. Né? Como é que eu faço pro meu marido mudar? Você ame, Sim, ame. Entendeu? Por quê? Porque o seu amor profundo, mas é um amor verdadeiro, tá? Não é essa coisinha que você diz que faz todo dia um pouquinho, não é isso não, mas é uma me coisa verdadeira, é agradar. uma entrega plena. É uma entrega plena, total. Ah, mas já faço muito, não faz muito pouco, eu tenho certeza disso. Tá? Eu nem conheço a pessoa, mas já digo que você faz muito pouco. Entendeu? Tem que fazer muito mais. Por quê? Porque você é ser humano, é egoísta. Eu já conheço ser humano, sei, eu me conheço. Eu sei como é que é egoísta, como é que é orgulhoso. Você tem muita Exatamente. coisa para fazer mais ainda. Então, ame de verdade. Quando você começar a amar de verdade, seu marido vai ficar constrangido. É o primeiro passo. Quando a pessoa fica constrangida, o primeiro passo é negar. Então, de cara, ele vai começar a negar o negócio. Ele vai achar que tem alguma coisa errada, que você está traindo, que, pô, o que aconteceu com essa pessoa? Ela nunca foi assim. E o segundo passo, ele começar a fazer, caramba, realmente, não é brincadeirinha, não tem nada. Então, realmente é amor. Porque muitas vezes, ô Felipe, as pessoas nunca foram amadas. Entende? Nunca foram, eles não sabem o que é isso. No fundo, eu comecei esse meu trabalho, só para contextualizar, foi uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Marcelo, eu quero entender o que é o casamento porque eu nunca soube o que é o amor. Eu nunca soube o que é isso, porque eu não vivenciei isso na minha casa. Infelizmente, meus pais se separaram logo cedo, e o que eu vi era só briga, e depois quem me educou também era pior ainda. Em toda a minha vida eu só vi isso. Enfim, hoje eu tenho um relacionamento bom com a minha namorada, com a minha noiva, mas eu não sei mais o que é amar. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que eu vivo com ela, se isso é amor, não é, o que é isso. Porque Exatamente. porque aonde eu estudei, aonde eu assistia, eu não sei, aquilo para mim não parece ser amor, porque dentro de mim mostra que aquilo não é, enfim, a consciência dele Sim, mostra, batia, era uma pessoa sincera, enfim, é uma pessoa sincera até sim. hoje, e reparou, tem alguma coisa errada. E tudo começa com as pessoas falando sofrimento. O que eu faço com o sofrimento? Eu tenho que aceitar? Eu falo, não, tem que aceitar o sofrimento, você tem que ir além, você tem que amar o sofrimento. Porque se o sofrimento está na tua vida, ele é a tua vida. Uhum. Entende? Então você tem que amar aquilo, porque aquilo que Deus te mandou, aquilo faz parte da tua missão, aquilo é a circunstância da sua vida, então aquilo é você, é seu ser. Seu ser, Uhum. sou eu e minhas circunstâncias, dizia o filósofo. Né? Então aquilo faz parte. Então não me basta simplesmente aceitar. Eu tenho que Uhum. amar aquilo. E amar, Sim. como você falou, minha esposa do jeito que é, o meu marido barrigudo do jeito que é aquilo. Eu não tem que esperar uma situação melhor, não, quando tiver eu vou amar. Meu filho não vai existir nunca. Sim. O amar é o hoje, é o que tem na sua É realidade. o que tem. Cara, E você veja que nada é por acaso. falta 2 minutos, 2 minutos, Felipe. né? Pelo amor de Deus, eu vou fazer agora só no YouTube, porque isso é um absurdo, esse negócio de 1 hora. É triste. A sua Sâmia, o Instagram deixa ficar falando 2 horas. Não sei o que ela tem lá, um acordo com o Instagram. Exatamente. Tem uma galera Instagram aí que tem um pacto com o Instagram aí que eu não sei o que que é. Mas fala, você ia falando, faz suas considerações finais, fala aí. Eu só queria agradecer muito pela oportunidade. Esses papos são sempre todos acima da expectativa. A gente sempre acha, meu Deus, será que não vai faltar assunto para ficar falando 1 hora? No final, falta tempo sempre. Então, que fica aqui a minha gratidão eterna aí por todas essas pessoas que se permitem ser atingidas por nós, né? E pedir que não desistam e que nós não somos os sábios desse mundo e realmente amar não é para os sábios, amar é para os loucos. Então, que a gente seja louco de servir para amar, né? Só Exatamente. agradecer imensamente também pela oportunidade, Marcelo. Eu que agradeço, Felipe. Manda um grande abraço para sua esposa, assim, eu fiquei Vai que até ela vai assim, responder sem aqui. palavras, né? Sem palavras aqui. Depois aí agora eu vou ter que marcar de jantar com vocês aí, porque agora não tem jeito. A gente Pode vai ter vir, que se será um conhecer prazer. pessoalmente. Entendeu? Mas aí você falou de loucura, né? Realmente a gente é meio louco hoje, né? Tem Porque que a gente ser anda louco. no caminho contrário, né? Aí A depois gente vamos marcar uma outra para você falar de anticoncepcionais, que aí o nego vai com ficar mais ao certeza. contrário ainda. Vamos. Isso, aí a Mais pessoa louco ainda. enlouquece mesmo, aí rasga a roupa toda.
Exatamente. Pô, muito obrigado, Felipe. Enfim, Eu que fica com agradeço, Deus. Marcelo. E amar é para loucos, é exatamente isso. Só quem é louco aprende a amar. Fica com Com Deus. Um certeza. abraço. Tchau, tchau, querido. Fiquem Tchau, com Deus, todos tchau. vocês.